Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 10 de abril de 2025 e o título é Ano Letivo. Vamos lá. Embora talvez não sejamos desse mundo, aqui estamos para contribuir de alguma forma e principalmente para aprender. O ano letivo segue trazendo uma enorme gama de conhecimentos. Nem todos, contudo, aproveitam o tempo de forma produtiva. Se fôssemos comparar com uma escola, acredito que não seríamos a galera mais popular do colégio, mas talvez os nerds, os esquisitões, com os pés no solo e a cabeça no universo. Aqueles que se interessam em compreender e aproveitar os ensinamentos, enquanto muitos se divertem. Somos os que observam as estrelas com curiosidade e uma quase certeza de que há muito mais a desvendar. Buscamos além do que nos é proposto no currículo, pois nossa alma sente o chamado para a aventura do inusitado. E dessa forma, vamos escrevendo a fantástica história dessa experiência evolutiva. Aprendemos com os livros, com as vozes, com o passado e com o presente. Em todas as situações que nos cercam. Vivemos com olhos abertos e ouvidos atentos para não perder nenhuma oportunidade de aumentar nosso saber. As notas não são a prioridade, pois sabemos que tudo é resultado de nosso esforço e escolha, e que lá na frente todo o empenho terá valido a pena. Enquanto os que desdenhavam terão que recuperar o tempo perdido ou repetir o ano, atrasando sua própria jornada, os que se dedicaram e cumpriram com louvor a missão estarão desfrutando do merecido descanso, das sonhadas férias, em locais paradisíacos com a alma leve e a consciência tranquila. O trabalho foi feito, as lições aprendidas e o diploma mais do que merecido. Parabéns aos formandos! É hora de comemorar e aproveitar a colheita da boa semeadura. Certo? Então vamos lá. Então, esse texto eu falo assim mais assim do que a gente está vivendo agora nesse momento atual, né? Que a gente está vendo tanta coisa acontecer e coisas que a gente já tinha conhecimento lá atrás, que a gente não podia muito conversar e falar com as pessoas, porque todo mundo sempre achava que era teoria, que era o pessoal que vivia fora da caixinha. Muitos ainda acham, né? Porque muita gente ainda está muito imersa aí na Matrix, na mídia, acreditando em tantas mentiras, em tantas falácias aí, né? Que continuam sendo divulgadas. Mas o castelinho de areia dele está desmoronando e muita informação chegando e desfazendo, graças a Deus, né? Muitas das falácias aí. Mas vai ter aqueles que vão escolher, né, continuar imersos aí na manipulação, na enganação, no que é mais confortável, na diversão, e a hora que e vão ser reprovados, né? Não vão conseguir depois na última hora sair correndo para tentar recuperar o tempo aí perdido, né, na diversão, para conseguir recuperar as notas, né, e passar de ano. Enquanto aqueles que estavam ali se esforçando, indo atrás, pesquisando, estudando, se interessando em adquirir conhecimento, vão ter conseguido fazer o trabalho necessário para fazer a passagem aí para uma nova era, um novo tempo de mais luz, de mais verdade, de mais honestidade e justiça. E eu faço essa comparação, né? Porque numa escola sempre tem, né? Aqueles que são os nerds, né? Que são os estudiosos, os que pesquisam, os que gostam de estudar, né? Tem a turma da frente, a turma do fundão, né? Antigamente era assim, né? Tinha a turma, né, que a gente nem falava nerd na época, nem lembro como que era a expressão que a gente usava. E tinha o pessoal que era estudioso, né?
que ficava na frente, e a turma do fundão, que era a turma da bagunça, que eram os populares, né, que todo mundo achava legal, mas sempre eram os que depois, na hora das notas, ficavam para trás daqueles, né, dos CDFs, né, que a gente lembrei agora o termo, que a gente falava os CDFs, que ficavam ali, que estudavam, e muitos dos que não queriam saber de estudar, que queriam ficar na bagunça, na distração tal, depois ainda queriam se aproveitar, né, do conhecimento dos outros, de pedir cola, né. Aí tinha até um bordão lá que falava que quem cola não sai da escola. Porque não adianta você, quando você está só copiando do outro, você não está adquirindo conhecimento, você não está sabendo, né? E a vida acaba exigindo algumas coisas da gente, né? Então, aqueles que muitas vezes conseguiram até passar, mas sem um mérito, né? Sem o esforço próprio, lá na frente vai ser cobrado por essa falta de conhecimento, né? Então, e a mesma coisa que acontece na nossa vida, né? Tem muita gente que acaba aí, às vezes, se dando bem em algum momento, porque está se aproveitando do conhecimento alheio, se aproveitando das pessoas que são caridosas, generosas, e acaba passando por cima do outro. Mas a hora chega, né? A lei da semeadura, ela é muito precisa. Ninguém vai plantar uma coisa e colher outra. Você vai colher exatamente o que você plantou, né? Aparentemente você pode parecer que você está colhendo algo bom, que nem a história do joio e do trigo, né? Quando eles crescem, enquanto eles estão crescendo, você não consegue distinguir um do outro. Mas na hora da colheita, aí é muito exato o que é joio e o que é muito fácil de perceber, né? E o joio acaba sendo descartado, ele não presta para nada, enquanto o trigo é que é o que tem valor, o que tem utilidade, o que vai ser produtivo, o que vai trazer abundância, né, prosperidade. E na vida da gente as coisas também são assim. Por isso que às vezes as pessoas, tem gente que às vezes desanima e fala, porque fulano só faz coisa ruim e só se dá bem. Às vezes não é bem assim, né? Como eu já falei no outro texto, a gente está vendo ali o palco, a gente não está vendo os bastidores. Às vezes a pessoa aparenta uma coisa, né? Ela mostra uma coisa, ela mostra lá bens que ela tem, né? Ela pode ter enriquecido materialmente e por dentro é uma pessoa vazia, uma pessoa que daria tudo que ela tem para ter um momento de alegria verdadeira, de felicidade, realmente, de ter amor verdadeiro na vida. Porque às vezes essas pessoas elas sabem que elas estão cercadas de pessoas que estão ali pelo que elas têm, não pelo que elas são. Então, elas não têm um amor de verdade, elas não têm um amparo, elas não têm amizades verdadeiras, pessoas que elas sabem que estarão lá nos momentos em que ela mais precisar. Ela sabe que se ela perder tudo aquilo, ela também está sozinha, porque ela não valorizou os sentimentos verdadeiros, as pessoas que tinham valor. Né? Ela se cercou de pessoas que tinham preço e descartou as que tinham valor. Porque para conquistar certos patamares aí, né, para subir certos degraus, ela passou por cima de pessoas que não compactuaram com isso. Né? Porque a pessoa que ela é honesta, que ela é correta, que ela é verdadeira, ela não vai compactuar com coisas erradas, mesmo que seja para adquirir bens, para adquirir riqueza, porque ela sabe que isso é uma coisa que é passageira e que não adianta ela ter muita coisa material e não ter, e a hora que ela deita a cabeça no travesseiro, ela não tem uma consciência tranquila, que isso não tem preço, né? Isso tem muito valor. Você saber que você não não está carregando o peso de ter prejudicado outras pessoas. Não que a gente nunca erre no decorrer da vida, a gente erra muitas vezes, às vezes a gente magoa pessoas, às vezes a gente sem querer passa por cima de outras pessoas, mas não, a gente não tem essa. É diferente quando você você erra tentando acertar. E é diferente daquele que está errando sabendo que está errando, mas porque ele está visando uma vantagem.
Então, por aquela vantagem, aquela coisa de Maquiavel, né? Que diz que os fins justificam os meios. E eu não acho que seja assim. Se você precisar ser uma pessoa totalmente desonesta, às vezes até cometer atos ilícitos para conquistar o que você almeja, eu acho que isso não vale a pena. Lá na frente você vai colher todo o resultado dessa tristeza, das mazelas que você semeou no decorrer da sua escalada, né, para o sucesso que você achava que era, né, a melhor coisa no mundo. E, e assim, são visões diferentes, né? E eu acho que tem gente que acha que sucesso é justamente isso, é ter dinheiro, é ter fama, é ter visibilidade, é ser celebridade. E eu entendo que sucesso é você conseguir se rodear de um ambiente de harmonia, de honestidade, de pessoas que realmente você sabe que estão ali sabendo quem você é e gostando do que você é. Não que é pessoa que vão apoiar tudo que você faz, é diferente. Mas justamente quem nos conhece profundamente e ainda assim nos apoia são as melhores pessoas, porque todo mundo tem seus defeitos. Então, quem realmente te ama vai te amar com com as suas qualidades e com os seus defeitos, porque perfeito ninguém é, senão a gente não estaria mais aqui. A gente está aqui justamente nessa escola para ir nos aperfeiçoando, para a gente ir aprendendo. E mesmo na nova era, num planeta de uma dimensão, de uma frequência mais elevada, né, em que as pessoas terão uma consciência mais elevada, ainda assim o trabalho continua. Não é uma quinta dimensão, por exemplo, não é uma frequência de perfeição, é de aprendizado. Contudo, sem essa a questão, os sentimentos de maldade, né? Não tem mais essa questão, existe ainda o aperfeiçoamento, mas sem essa maldade que a gente convive aqui, né? Pessoas que realmente é, a gente não consegue entender, né? A pessoa não tem a menor empatia, ela vive para ela, para construir o que seja benéfico para ela, para tirar vantagem de tudo. Então, esse tipo de mentalidade não vai existir. Aí vai ser uma jornada de realmente busca de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de crescer em consciência, em valores, em princípios. Esses vão ser o que vai ser almejado, né? Esse vai ser a ideia de prosperidade e sucesso, né? É autoconhecimento, é você criar, poder criar coisas ou sentimentos, pensamentos, tudo vai estar ligado a contribuir para uma sociedade melhor, para uma comunidade melhor, para uma humanidade melhor, em consciência, né? O desenvolvimento vai estar menos voltado para questões materiais e mais voltado para as questões espirituais, né? Para o nosso desenvolvimento como alma, como um ser espiritual, né? Que nós estamos aqui como seres humanos, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos aqui um fractal, na verdade, da nossa verdadeira essência. E esse fractal está aqui para justamente adquirir essa experiência, como se fosse uma fase do nosso aprendizado, né? Ó, que nós estamos aqui na pré-escola, ainda no prézinho, aprendendo ainda, né, muitas coisas para nos tornarmos depois, né, futuramente, adultos capazes, caridosos, generosos, éticos. Então é como se a gente estivesse aqui, né, nesse momento, nessa pré-escola, adquirindo os princípios, os conhecimentos básicos, as primeiras referências, para a gente conseguir ir para
passar de fase para um conhecimento, uma consciência mais ampliada e assim conseguir adquirir novas experiências, coisas que com a maturidade que a gente tem hoje, a nossa maturidade espiritual de hoje, ainda não consegue entender muitas coisas. E só ampliando mesmo a nossa consciência que a gente vai conseguir entender muitas outras coisas que hoje ainda são difíceis da gente conseguir visualizar e entender realmente, compreender. Mas a gente já avançou bastante, né? Então, nós estamos caminhando para um momento assim muito mais avançado, né? Muito mais iluminado. E a gente está fazendo parte desse caminho de luz. E isso realmente é um grande aprendizado e uma experiência incrível que a gente não pode deixar de aproveitar, certo? Então, parabéns aí para quem está nesse caminho aí da expansão de consciência, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.